Olá, sejam todos muito bem-vindos! A história da montadora polonesa Fabryka Samochody Osonowe, a FSO, finalmente está pronta, e vocês conhecerão a história desta montadora pouco conhecida no Brasil. Eu a não conhecia, até o inscrito Eliel pedir para que eu trazesse sua história, então vamos lá! Após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, vamos diretamente para o país da Polônia, dominado pelo regime socialista soviético. A FSO, que significa Fábrica de Automóveis de Passageiros, foi fundada em 1951 na capital Varsóvia, pelo governo polonês e começou produzindo o Warsawa, versão local do gás M20 Pobeda, sob licença dos soviéticos. Um modelo popular de desenho próprio, o Sirena, vinha em 1957. Por meio de acordo com a Fiat, a FSO partia em 1965 para a construção de carros licenciados pela marca italiana, com a marca Polski Fiat, sendo o primeiro o 125P. Essa combinação de carroceria do Fiat 125, a mecânica dos antigos 1300 e 1500, rendeu variações perua e picape, até seu encerramento de fabricação em 1991. Venderia mais de 1,4 milhão de unidades. A partir de sua plataforma e sua mecânica, a FSO iniciou outro projeto próprio, que em maio de 1978 daria origem ao polonês. Um projeto da Fiat de 1970 para o Programa Europeu de Carros de Alta Segurança, ESV. O 2000 foi o ponto de partida. O polonês Zbigniew Watson, da FSO, trabalhou em parceria com os italianos Giorgetto Giugiaro e Walter de Silva. Giugiaro, então na Fiat, trabalhou como chefe de estilo do grupo Volkswagen também, para adequar as formas básicas do ESV à plataforma do 125P e elaborar o interior. A participação de Giugiaro explica a certa semelhança de linhas do polonês ao primeiro Volkswagen Passat, de 1973. E mesmo ao soviético Lada Samara, de 84, também desenhados pelo italiano. Apesar das origens técnicas mais antigas, o novo FSO fazia boa presença pelo estilo, era um hatchback médio com 5 portas, 4,27 metros de comprimento, 2,51 metros de distância entre eixos. O Passat media 4,19 e 2,47 metros na ordem, e peso de 1.050 kg. Tinha 4 faróis circulares, para-choques mais integrados ao desenho que o habitual na época e largas colunas traseiras. Motores de 1,3 litro com potência de 65 cavalos para lenta aceleração de 0 a 100 km em 22 segundos e de 1,5 litros com 75 cavalos para de 0 a 100 em 17,5 segundos. Eram oferecidos ambos longitudinais com comando de válvulas no bloco, carburador, câmbio manual de 4 marchas e tração traseira. Solução em desuso na época para carros de seu porte, mas imposta pelo aproveitamento da mecânica do Polski. Em termos de segurança passiva, a FSO fugiu ao padrão do leste europeu e atendeu a normas de proteção e impactos que ainda entrariam em vigor no oeste do continente e nos Estados Unidos. Com foco nas exportações, entre seus concorrentes ocidentais estavam Citroën GS, Fiat Ritmo, Ford Escort, Opel Kadett, Renault 14 e Volkswagen Golf também. Uma versão bem mais potente, a 2000, foi produzida sobretudo para atender a oficiais do governo. Trazia motor Fiat de 2,0 litros duplo, comando no cabeçote e 110 cavalos, o mesmo do modelo 132. Similar ao que teríamos no Tempra. Associado ao câmbio de 5 marchas, outra variação com esse motor, mas preparado para 180 cavalos, participou do Campeonato Mundial de Rally de 79 e 1980. O polonês rendeu ainda grande variedade de carrocerias. O hatch foi oferecido com 3 portas, em produção reduzida. E existiu uma série ainda menor de cupês com 3 portas e perfil diferenciado na traseira. O sedã polonês ATU, Celina em alguns países, lançado em 1996, era seguido após 3 anos pela perua. O polonês 1.6 LE vinha em 1987 com motor de 1,6 de
86 cavalos, mais uma vez de óleos em ralis. A fábrica revelava no ano seguinte uma versão de 1,5 turbo com 188 cavalos, apta a 220 km/h e 0 a 100 em 8,5 segundos. De acordo com o regulamento do Grupo A, para sua homologação era lançado ao público polonês 1.5 SLE Turbo, com 105 cavalos e máxima de 180 km/h. Uma remodelação na traseira, com novas lanternas e a tampa da porta-malas aberta até o para-choque. Estreava em 1989, assim como um catalisador para o motor de 1,5. Outra novidade do ano era 1,4 turbodiesel de 60 cavalos. No modelo seguinte apareceria o 2.0 SLE, com um motor de 2,0 litros, comando no cabeçote de 103 cavalos e o câmbio cedidos pelo Ford Sierra, pois o acordo com a Fiat estava terminando, e com ele a produção do arcaico 125P. Renomeado polonês caro, o hatch tinha frente, para-choques e volante renovados em julho de 1991, quando recebia motor Peugeot Citroën a diesel de 1,9 litros e 67 cavalos. Um ano depois, as versões 1,6 e 2,0 a gasolina recebiam injeção eletrônica e opção de catalisador, painel redesenhado, bitolas mais largas e mais um motor, o Rover inglês de 1,4 litros. 16 válvulas e 102 cavalos, que passava a 123 cavalos na versão prima para competições, surgiram no ano seguinte. Depois que a sedã ATU chegou às ruas, toda a linha recebia novos para-choques e painel, e o hatch ganhava extensão entre as lanternas traseiras no Caro Plus de 1997, ano em que terminavam as exportações. Os Países Baixos, como Holanda, foram seu último mercado externo. Os tempos passaram e os anos 90 chegou. A montadora não andava bem em termos financeiros. Encontrar um novo dono para a FSO foi uma tarefa mais complicada. A montadora Fiat já não tinha mais interesse nela, e muitas negociações foram feitas em vão. Até que em 1994 o governo polonês fechou um acordo com a General Motors, através do qual a fábrica da FSO passou a ser usada para montar o Opel Astra de primeira geração. Mas isso durou pouco tempo, porque em 95 a FSO foi vendida para a sul-coreana Daewoo, que mantinha relações saudáveis com a GM, rebatizada FSO Daewoo. Seu modelo Lanos começava a ser feito na Polônia, deixando o polonês ainda mais antiquado em comparação. Mesmo assim, ainda foram lançados o sedã ATU Plus, com o mesmo arranjo entre as lanternas de gosto questionável e a perua Kombi de 99, com uma traseira reta, funcional, mas nada atraente. Foram montados modelos como o Daewoo Tico e o Espero. O Daewoo Lanús, que era feito sobre a plataforma do Cadete, tanto o Espero quanto o Lanús foram vendidos no Brasil, embora os carros comercializados por aqui fossem de origem sul-coreana e não polonesa. Em 2000, a Daewoo declarou falência, sendo comprada pouco depois pela General Motors e transformada em uma de suas divisões. No entanto, o braço polonês da Daewoo não estava incluso no pacote, e a FSO Daewoo tornou-se apenas FSO outra vez. Foi o começo do fim. Embora uma nova parceria entre Daewoo e FSO tinha sido feita para comercializar o Lanús da Polônia até 2007, em 2011, ano em que a marca declarou falência e também foi comprada pelo grupo ucraniano Avto ZAZ, que continuou a montar o Chevrolet Aveo até 2015, quando a produção foi encerrada. Desde então, a FSO não fabrica mais carros, mas ainda presta serviços de manutenção e reparação para seus antigos clientes. A Fiat seguiu com a montadora FSM, rival da FSO, transformada em Fiat Auto Poland. Chegamos ao fim de mais um vídeo. O que vocês acharam da história? Comentem, não esqueça do like, por favor. É uma maneira muito fácil de agradecer após uma história destas. Até breve.